Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando o segundo trimestre do ano de 2020, com o tema geral da nossa revista, A Igreja Eleita pelo Sangue de Cristo e Selada pelo Espírito Santo da Promessa. A primeira lição, a carta aos Efésios, saudações aos destinatários, nós temos o texto áureo, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Nós estaremos estudando nesse trimestre a carta de Paulo aos Efésios. Convido você a estar estudando juntamente conosco e principalmente nesse período que nós estamos passando de confinamento social. Nós estamos em quarentena, nós não podemos reunir no templo, então convido você a estar estudando juntamente conosco através do YouTube. Nós vamos estudar a primeira lição, a lição Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O objetivo geral da nossa lição de hoje, da nossa aula, é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Nós estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias contidas nesta epístola, a qual Paulo escreveu. Que possamos, durante esta aula, absorver o máximo de informação e possamos colocar em prática na nossa vida diária. A autoria e data é o primeiro ponto da nossa lição. A autoria escriturística foi o apóstolo Paulo que ele mesmo deixa registrado nos primeiros versículos. Primeiro versículo, capítulo 1, a parte A diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então nós podemos observar que ele mesmo coloca o seu nome como o remetente dessa carta. E nós podemos observar que Paulo ele tem dupla cidadania. Ele é tanto romano quanto judeu. E na sua cidadania judaica, ele usa o nome de Saulo, e já na cidadania romana, ele usa o nome de Paulo. Na cidadania hebraica, na judaica, Saulo significa solicitado. Talvez seja provavelmente uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que era Saul, que pertencia à mesma linhagem da tribo do apóstolo Paulo. E já Paulo significa pequeno, seu nome é em romano. E nós vemos na Epístola aos Efésios a assinatura apostólica, assim como nas demais cartas que ele escreve, ele se identifica como Paulo e nunca como Saulo. Se nós observarmos, sempre vamos ver Paulo e nunca Saulo. Talvez considerando o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, porque Paulo ele se tornou um apóstolo dos gentios. E nós podemos verificar uma ressalva, uma reivindicação da sua autoridade apostólica. Ele diz da seguinte forma: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Isto é, ele não foi escolhido pelos homens, mas sim pelo próprio Deus. E vamos observar também que esta é uma epístola conhecida como epístola de prisão. Ela foi escrita no período em que Paulo ele estava preso em Roma. E nós observamos que ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Aqui nós podemos abordar essa palavra de Paulo em dois sentidos, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. No sentido físico, é como se ele tivesse literalmente, como ele estava literalmente preso em Roma, em prisão domiciliar. No entanto, ele recebia várias visitas de alguns irmãos, os irmãos visitavam ele, e ele tinha liberdade para estar escrevendo, estar lendo seus livros, ele tinha total liberdade. Porém, ele
Sendo prisioneiro de Cristo, no sentido espiritual, é aquela pessoa que abraçou a Cristo e se tornou um servo de forma que ele não quer sair da presença do Senhor. Ele quer manter preso no Senhor, um servo do Senhor, porque realmente é necessário e preciso para a vida daquele que confessa Jesus como Salvador. E assim Paulo, ele diz que ele é um prisioneiro de Jesus Cristo, ele está preso em Jesus, assim como nós precisamos estar presos em Jesus Cristo. Juntamente com a carta de Efésios, a epístola aos Efésios, nós temos algumas outras epístolas, consideradas também epístolas de prisão, como Filipenses, Colossenses, Filemon. O teor da carta, nota-se que essa carta é conhecida como carta de prisão. A data em que elas foram escritas, provavelmente é cerca de 61, entre 61 e 62 depois de Cristo. E o portador dessa carta era Tíquico, que tinha liberdade porque Paulo estava preso, ele que levava as questões para Paulo, trazia as respostas para a igreja, ou levava os questionamentos da igreja até o apóstolo Paulo. Já o segundo ponto, destinatários, esta carta, ela é intitulada Carta aos Efésios, tudo leva a crer e acreditar que ela foi endereçada à igreja que se residia na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade considerada uma metrópole, com aproximadamente 500 mil habitantes na época. Ela era uma cidade que tinha um anfiteatro, maior anfiteatro do mundo na época, com a capacidade de 25 mil espectadores. E em volta ela tinha uma arena, uma pista de corrida, e nessa arena ali ocorria várias lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. E a posição geográfica, a localização dela, era um centro comercial, um centro político e religioso da atual Turquia. Ela era um porto, e esse porto ficava próximo ao Mar Egeu, desaguava no Mar Egeu, e ela era uma cidade bem estruturada. E por ser uma cidade estruturada, ali tinha ser uma cidade comercial, ela tinha muitas pessoas que iam e vinham, passavam por ali. E a religiosidade daquela cidade, ela era muito grande, mas no sentido não de adoração a Deus. No entanto, ali a cidade ela abrigava um templo, o templo de Ártemis, da deusa Diana, conhecida como deusa da fertilidade. E a economia da cidade girava em torno disso, do turismo, e os turistas visitando a cidade, visitavam o templo e compravam os nichos produzidos ali de prata da deusa. No entanto, quando Paulo chegou a Éfeso, começou a pregar, no período que Paulo esteve ali pregando, os moradores ficaram alarmados. Por quê? Porque ele estava pregando contra a idolatria. E ali foi fundada uma igreja. Quando Paulo chega em Éfeso, ele ficou ali nos arredores daquela cidade aproximadamente 3 anos pregando. E quando ele chega propriamente dito em Éfeso, o apóstolo encontrou alguns discípulos, alguns irmãos, os quais foram batizados no batismo de João, batismo de arrependimento. Porém, Paulo os batizou nas águas e orou por eles, impôs a mão sobre eles, e eles logo em seguida receberam o batismo com o Espírito Santo. E Paulo, ele era um evangelista, e ele evangelizando aquela cidade, algumas pessoas receberam a Cristo num espaço de tempo de 3 meses que Paulo pregou ali, porém muitos rejeitaram, principalmente os judeus. E quando eles rejeitaram o evangelho, Paulo decidiu ir para os gentios. No entanto, é por isso que ele é considerado apóstolo dos gentios. E Paulo ele alugou um salão de uma escola,
a escola de Tirano, e nesse período ele ensinava a palavra de Deus ali. E a igreja crescia poderosamente ali. Algo sobrenatural estava acontecendo de uma forma fantástica, ao ponto de que os lenços, os aventais de Paulo, quando Paulo não podia estar presente, os lenços, os aventais dele eram utilizados para as pessoas serem curadas, porque o poder de Deus estava sobre a vida de Paulo. Olha, e nós podemos observar também que grandes pessoas foram curadas, demônios foram expulsos. E nessa igreja, na igreja de Éfeso, grandes líderes passaram por ela. Nós podemos observar que um deles foram Apolo, o próprio Timóteo, que foi um discípulo de Paulo, foi designado para pastorear essa igreja. E segundo Irineu, o bispo grego do primeiro século, segundo ele, o apóstolo João também liderou essa igreja por um período. E Paulo, ele tem algumas saudações, e a saudação que Paulo deixa nessa epístola é uma das mais breves. Ele dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. É uma saudação epistolar. Quando ele falou os santos e fiéis, ele estava falando de pessoas separadas, de pessoas consagradas. E nós podemos observar que Paulo cumprimenta com as seguintes palavras: graça e paz. É uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quando ele estava falando no sentido de graça, ele estava fazendo uma saudação grega, uma saudação de graça, de favor imerecido. E quando ele fala no sentido de paz, que é shalom, ele estava assim, falando no sentido de um israelita. O ponto 3, o propósito e mensagem. Qual que é o propósito e mensagem contidos na epístola de Efésios? O propósito não era para corrigir, não era para por apesar de que quando nós olhamos bem nos detalhes, nós podemos observar que alguns dos novos convertidos que chegavam a uma igreja, por eles morarem numa cidade tão idólatra, numa cidade tão pervertida, talvez ela serviria de uma correção para que eles pudessem ajustar. Mas o objetivo principal não é de correção, de chamar a atenção, mas de doutrinar os novos crentes que estavam chegando na igreja. E, além do mais, mostrar um novo estilo de vida após a conversão. Uma nova vida, um novo estilo de vida, as coisas velhas ficaram para trás, porque eles viviam um passado, talvez na imoralidade, na bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. É um dos motivos que Paulo escreveu, um dos propósitos que Paulo deixou listado aí nessa epístola. Destaca também-se uma preocupação com a unidade de paz entre os judeus e os gentios, que eram cristãos. Porque naquela igreja os cristãos eram de origem tanto gentílicas, que se haviam se convertido ao cristianismo, e também tinha os judeus que haviam se convertido. Porém, os judeus queriam que os gentios, para eles pertencerem e fazerem parte da mesma igreja, eles deveriam fazer alguns rituais da lei. Portanto, Paulo ele diz, ele escreve essa carta com esse propósito de enfatizar o plano universal da redenção, tanto para gentio quanto para judeu. Sob essas premissas, então, nós podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios, que é Paulo, era de atender múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral, de doutrinar a igreja, de levar os irmãos ao amadurecimento espiritual. Por isso a carta ela é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Cristo sendo o cabeça e a igreja sendo o corpo. E esse corpo ele é constituído de
não só de judeus, não só de gentios, mas de todos aqueles que se converterem a Cristo, de reconhecerem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a mensagem? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Quais são elas? A primeira, que Jesus Cristo ele é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo. E assim nós podemos fazer um desdobramento desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Quais são eles? Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Está lá no primeiro capítulo de Efésios, versículos 3 ao versículo 5. Em segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Nós temos o Espírito Santo como penhor da nossa salvação, a nossa garantia. Ele é a nossa garantia que somos salvos em Cristo Jesus. E em terceiro, é a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Está no versículo 16 do capítulo 2. Porque aí entra a diferença em que o povo fazia na época, porque por ser judeu e por ser gentio. Mas em Cristo nós somos um só povo, não existe separação. Em quarto lugar, nós temos a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto lugar, um novo estilo de vida, baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Capítulo 4, versículo 3, versículo 30. Um novo estilo de vida, esse é um novo estilo de vida baseado na unidade. Vivermos em união, em comunhão, em coinonia com o Espírito. Os novos relacionamentos conjugais, Paulo também cita aí, falando sobre os relacionamentos conjugais, a luta contra o diabo, quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Portanto, a epístola ela contém uma combinação de doutrinas. É uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. E para nós concluirmos, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e as implicações para a vida cristã. O seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. No entanto, nós temos aí a nossa primeira lição, é uma lição introdutória. Nós abordaremos diversos assuntos ao longo do nosso trimestre. E para nós entendermos e recordarmos, a epístola de Paulo aos Efésios, ela foi escrita entre o ano 61 e 62, a autoria foi o próprio Paulo. Nós temos aí a assinatura apostólica, Paulo deixando a sua assinatura, a sua ressalva, porque ele foi chamado apóstolo pela vontade de Deus e não pelos homens. Vimos que é uma epístola que foi escrita no momento que ele estava preso. E também os destinatários. Quem que eram os destinatários? A princípio, essa epístola foi escrita à igreja que estava em Éfeso, aos irmãos que estavam ali, precisavam dessa palavra pastoral, dessa palavra de doutrinação, que Paulo, como um evangelista, como um missionário, como um líder, ele teve essa autoridade de Deus para estar escrevendo. Nós vimos aí a cidade de Éfeso, como era a cidade de Éfeso, a sua economia, a sua população, como era a cidade em si, e qual que era o propósito e mensagem. Qual que é o propósito que lá foi escrito? Qual é a mensagem que está registrado para nós em Efésios? Que durante todo esse trimestre nós possamos evoluir no aperfeiçoamento,
em busca do teor doutrinário, do teor teológico que essa epístola traz para nós e possamos aprofundar, aprender e colocarmos em prática, porque ela fala conosco nos nossos dias. No entanto, tem muitas pessoas que usam muito essa epístola nas suas pregações e principalmente na questão de armadura de Deus, os ensinos bíblicos. Ela traz para nós uma riqueza imensa, que possamos aprofundar e pedir ao Espírito Santo que venha trabalhar em nossa mente, em nosso coração, para que possamos aprender a sua palavra e colocar em prática. Mesmo estando distante, os professores estando distantes dos alunos, nós não podemos reunir no templo, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao seu coração através dessa mensagem, através dessa revista, através desses ensinamentos. Que Deus te abençoe e possamos ter um excelente estudo da Palavra de Deus.